Olá, empresário, olá, vendedor, Wellington Barros por aqui, nosso conhecimento compartilhado de hoje. Então, o nosso conhecimento hoje é o seguinte: crie autoridade. Você vendedor, você empresário, dono, lojista, se as suas vendas não estão no nível que você gostaria que elas estivessem, uma das principais razões é você ainda não criou autoridade suficiente para vender mais. E criar autoridade você precisa de muito tempo, né? Então o fator tempo ele vai contar muito. E não tem muito o que se fazer. Se você desistir, você vai viver de desistência em desistência e não vai chegar nunca a criar autoridade. Então qual é a recomendação? Você tem que fazer muito bons atendimentos, bastante bons atendimentos. Eu recomendaria até que você controlasse esses atendimentos. Tipo, medisse quantos atendimentos e fizesse no final da tarde um levantamento. Por exemplo, você fez um atendimento de um cliente, viu, vendedor? Aí você anota o atendimento e coloca ali um sinal de positivo e um sinal de negativo. Quando chegar à tarde, você vai somar. Aqui tem 30 atendimentos e desses 30 atendimentos, nós tivemos aqui 10 com sinais de negativos. É um exemplo. Por quê? Aí você vai se perguntar por quê. Porque o conhecimento aqui é para você transformar ele em uma prática, em um modo de ser e de fazer. Não adianta ficar só na filosofia. Então você precisa mensurar, você precisa medir. Então você, no exemplo, você atendeu 30 pessoas, 10 pessoas você colocou um sinal de negativo. Quando que eu vou colocar esse sinal de negativo? Toda vez que você sentir que você não foi bem e que o cliente saiu de alguma maneira, às vezes até comprou, mas saiu de alguma maneira contrariado. Você viu que ele não saiu satisfeito. Você coloca o sinal. Quando for à tarde, você vai olhar aquilo ali, vai fazer uma medida. E o que é que você vai fazer? Você vai tentar fazer um distanciamento. Você vai tentar aumentar o número de atendimento e diminuir o número de atendimentos negativos. Você vai fazer essas duas coisas simultaneamente. E você vai mensurar, medir quais foram as 3 possíveis razões pelas quais esse atendimento não foi bom. E você vai tentar identificar 3 pontos ruins que esse atendimento possa ter causado esse atendimento. Eu não ouvi o cliente. O cliente ele é muito focado em preço e eu não trabalhei bem isso. O cliente veio buscar uma peça, eu tinha que ter oferecido outras coisas, não ofereci, ele foi embora, teve que retornar e ficou chateado comigo. Isso acontece muito no meu segmento. O cliente vem buscar uma mercadoria que precisa de uma outra para ser instalada, a pessoa que atende não tem esse conhecimento, não faz a oferta, quer dizer, uma oferta quase que impossível de não ser feita, você tinha a venda garantida ali, mas por não ter conhecimento. Então o que é que você vai buscar? Depois que você identificou esses possíveis pontos de melhoria, você vai trabalhar em cima deles. Foi quer ver, uma venda específica. Eu vendi uma cruzeta do Cardan para o meu cliente, mas lá precisava daquelas abraçadeirinhas com parafuso que fixas e eu nem me lembrei disso. Então o que é que você vai fazer? Você vai colocar isso destacado, uma nota, tipo assim, toda vez que vender cruzeta do Cardan eu devo oferecer os seguintes itens. E aí você faz isso para todos os itens. Se é uma loja de roupa, a mesma coisa. A gente está dando exemplo aqui do meu segmento, que a gente tem uma loja de autopeça, né? Mas você pode fazer. Então, no meu segmento, o cliente vem buscar filtro, ele pode estar precisando de óleo. Se ele pede um filtro lubrificante, pode ser que ele precise do combustível, precisa do filtro do ar. Se precisa do filtro do ar, pode ser que ele use um filtro de ar interno. Então, tem muitas coisas que dá para você complementar esse atendimento. E o cliente, muitas vezes, ele vai esquecer na correria ali, né? Por exemplo, o cliente está mexendo numa peça chamada Cardan, né? Se você que é da área vai entender. E lá no Cardan ele está comprando a cruzeta, de repente você pode perguntar para ele como é que tá as flanges, como é que tá os parafusos do Cardan, sabe? Por quê? Porque são coisas que o cliente
Precisa, o rolamento do cardão, se eu der uma olhada lá no rolamento do cardão, se a cruzeta já desgastou, o rolamento é uma peça também de desgaste, enfim. Então nós estamos dando exemplos aqui nesse conhecimento compartilhado de atendimento. Esse é o comportamento de hoje, né? Que você vai medir esses comportamentos para que você consiga fazer e gerar autoridade. O que eu estou ensinando você é que você precisa gerar autoridade. O que é uma autoridade? Vou explicar para você. Quando você está numa autopeça, numa loja, numa empresa, com mais vendedores juntos e um cliente chega, ele já chega direcionado para um vendedor. Por que que ele faz isso? Porque esse vendedor tem autoridade. E por que que esse vendedor tem autoridade? Por números e números de atendimento. Por quê? Em autopeça, principalmente, ele sabe o que está fazendo, ele sabe vender, ele entende do carro, ele entende do caminhão, ele entende do equipamento. Ao entender do equipamento, ele gera confiança no consumidor, o consumidor vai buscar ele. Então, você tem que gerar esse mesmo sentimento de que você é o melhor. Imagina, você é um dentista e você não gera confiança nos seus atendimentos, os clientes não retornam. E olha, as pessoas conversam. Digamos que eu fui ali, fiz um tratamento dentário e alguém, por alguma razão, eu estou aqui conversando com ele e falou, precisava, conhece um dentista? Me indica um dentista. Eu vou indicar quem? Quem tiver autoridade. Olha, eu fiz com fulano, gostei demais. Vai lá, eu indico, eu gosto, tal. Pronto, está feita uma venda. Então, crie autoridade. Fatores importantes para você criar autoridade. Fator tempo. É só tempo? Não, é fazer as coisas direito. Eu chamo de atendimento positivo, gente. Por que atendimento positivo? Por isso com o sinalzinho do mais e do menos. Porque não existe atendimento perfeito. Não existe. Sempre vai ficar alguma sequela, vai ficar alguma coisa. Sempre fica, não adianta. Mas imagine um 100%. E imagine que no final do atendimento, você fosse capaz de fechar o olho e dar uma nota para esse atendimento. Você daria uma nota, que nota? Sendo sincero e honesto. Com o olho fechado sempre, é a nossa consciência que vai dar a nota. Geralmente você vai ter uma nota muito próxima. Essa nota, para você ter atendimento positivo, ela tem que ser superior a 7, a partir de 7. Né? Qualquer coisa menor que 7, a impressão que vai ficar é de que foi ruim. Então você precisa, não é 5, tá? Não é tirar 5. 5 é meio a meio. Meio a meio vai puxar pro ruim. Agora 7 já puxa pro bom. O ideal é atendimento acima de 8. Então é fácil de avaliar, fazer autoavaliação e os pontos de melhoria, aqueles lugares onde você errou, você estuda. Para quê? Para não errar de novo. O caso, você estuda o caso, qual foi o caso específico, né? Pense nele, né? Pense nele. Como alguém observa você mesmo e fala onde que foi o erro aqui. A demora, a falta de conhecimento com este carro. Ok, e o que você vai fazer? Você vai ter que estudar esse carro. Por quê? Porque esse atendimento vai recorrer. Vai acontecer novamente, talvez com outra pessoa, talvez até com o mesmo, né? Então você tem que se especializar. O vendedor tem que ter capacidades técnicas, que é técnicas do produto, que é para usar catálogos, entender como é que é a sistemática toda do veículo, isso é uma capacidade. Nessa capacidade técnica tem ele dominar os seus computadores, o estoque da empresa, saber aonde é que está o filtro que eu quero, tudo isso, toda essa logística, isso serve para o dono da empresa também. E o mais importante também é os conhecimentos técnicos de venda, processos de venda. A venda começa numa abordagem e termina num fechamento. Tem entre abordagem e fechamento aqui uma conexão que eu tenho que fazer com o cliente. Essa conexão for fraca, a venda não ocorre. Então você precisa desenvolver tudo isso. Para quê? Para que você vá positivando os seus atendimentos. O dia que você atingir, olha, eu fiz 30 atendimentos, e eu tive 27, 28 bons atendimentos, com notas boas, positivados. Eu tenho certeza, com o tempo, e olha gente, o fator tempo é importante, não estou falando de uma semana, um mês, não. Eu estou falando de 1 ano, 2 anos, 3 anos, positivando.
Chega um dia, você vira autoridade e você vai perceber a mudança. Você vai ver, olha, aquele meu cliente ali, aquele cliente da loja, ele só falava com o vendedor tal, já tem umas 2 vezes que ele veio aqui e tá falando comigo. Por quê? Porque você positivou para ele te percebeu como uma autoridade. E um alerta para os mais jovens. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, porque o jovem ele quer a coisa para amanhã, sabe? E eu lamento informar, não existe muita coisa para amanhã. Tudo que é bom, tudo que vai trazer resultado para a sua vida precisa de muito esforço, muito estudo, muito levantamento, muito aperfeiçoamento, muita repetição, que é a mãe do aprendizado, a repetição. Precisa de muito engajamento seu, sabe? Não dá para ficar contando muito com golpe de sorte, tá bom? O nosso conhecimento compartilhado de hoje foi: aprenda a gerar autoridade, se torne uma autoridade no seu segmento de venda. A sua loja aí na sua cidade de roupa, a sua farmácia, o seu supermercado, o seu lava-jato, a sua estética automotiva, a sua borracharia, a sua autopeça. Quando pensam em autopeça, é na sua empresa que pensam? Pois é, você tem que trabalhar para isso. Você tem que subir a sua empresa. Como as pessoas destacam a empresa lá na internet, você tem que destacar a sua empresa aqui dentro, na cabeça do cliente. Se eu não consigo ser o primeiro lugar, e veja, não é fácil ser o primeiro, mas eu tenho que estar próximo dele. Eu sou o segundo. Ou vão indicar fulano, ou vão me indicar. Daqui da loja tem 6, 7 vendedores, eu não sou o primeiro, mas também não sou o último. Não sou o último. E não é uma competição, é uma melhoria de você com você mesmo, né? Então você entrou na loja ali, vendedor 1.0, que a gente chama, né? E você estudou, treinou, atendeu, melhorou, gerou autoridade, você hoje é um vendedor 3.0 e nós temos vendedores 5.0. Pois é, mas você não é um mais, você já é, e os seus resultados são equivalentes a esse número que você é. Então, conhecimento compartilhado de hoje do nosso canal, que vai ter vídeo no Instagram e no YouTube, eu não sei onde você está me seguindo. Gere autoridade para aquilo que você faz, né? Porque só quem tem autoridade é que vende. Você só vai em quem você acredita. Então, gerar autoridade é gerar uma crença na cabeça do cliente de que você é o cara que ele precisa para ter o problema dele solucionado. E para isso você tem que fazer o quê? Você tem que medir esses atendimentos, fazer um levantamento da problemática, do que gerou os seus atendimentos negativos e fazer as correções. Tudo isso dinâmico, de hoje para amanhã, né? Se você conseguisse fazer isso cedo para de tarde, já seria melhor ainda. Mas vamos falar, todo dia à tarde você faz esse levantamento, você mensura, mede e no outro dia você melhora fazendo as perguntinhas. O que foi que eu fiz aqui que fez com que esse atendimento meu fosse negativado? Levanta isso. O que eu preciso fazer para que num próximo atendimento, esse atendimento meu não seja negativado por essa ou outra razão? Bom, eu preciso estudar esses pontos que eu não tenho força nesses pontos, eu não domino. Às vezes conheço ele, porque é um problema, as pessoas... Quando você vai ensinar para as pessoas, eu já ouvi isso. Isso não importa, não importa. Não é eu já ouvi, é até pior, quando você nunca ouviu e agora ao ouvir você vai fazer alguma coisa, é legal, agora eu ouvi, mas não faz nada, não adianta. Então não é eu estou sabendo disso, conhecimento não é algo que você descobriu, mas não seguiu, não adianta. Então o processo do conhecimento é, primeiro, conhecimento. Para quê? Para gerar uma forma de habilidade de lidar com aquilo, você gera um controle sobre a situação, porque você domina o conhecimento. Então você gera uma prática, uma habilidade, e isso vai levar você para a realização de alguma coisa. No caso do vendedor, melhora as vendas. No caso de uma loja, melhora as vendas e o atendimento. Me sigam aí para mais vídeos com essa pegada, tá bom? Com conhecimento compartilhado, gere autoridade, seja uma autoridade aí na sua cidade, no seu segmento. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.